Irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra que realmente Deus assim tem confirmado no meu coração. Um tema maravilhoso para o culto da família e um tema e um ensinamento maravilhoso para as famílias. E o título dessa mensagem é Uma Família Segundo os Padrões de Deus. Nós temos visto que tem surgido ao longo dos anos muitos padrões diferentes, ensinados pelos filmes, pelas novelas, pelas literaturas, e muitas vezes até criticando os padrões e princípios bíblicos, chamando muitas vezes que os pais que educam seus filhos segundo a palavra de Deus são cafonas, parados no tempo. Nós vemos isso, pessoas sem noção e que não conhecem a palavra de Deus, que fazem essas críticas. E muitas vezes, irmãos, pela influência, nós cristãos também, em alguma fase da nossa vida, nós acabamos também acompanhando o que está acontecendo entre as gerações da nossa época, por exemplo. Porque nós, irmãos, temos tendência de fazer o que os outros estão fazendo. É uma tendência do ser humano. Você pode notar que, se você não tomar cuidado, e a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, se a influência maior na sua vida, você vai pegar caminhos errados e que vai trazer consequências para você, para a tua família, para os teus filhos e até mesmo para a tua linhagem. Porque um erro cometido hoje, ele pode trazer consequências para os meus filhos, para os meus netos, para a minha linhagem. Então veja bem qual a atitude que você está tomando hoje, porque o que importa é hoje. O que tem passado de coisas erradas que você fez, você deve consertar. O que você não pode voltar no tempo e viver o tempo que passou. Por exemplo, eu vi algo assim muito importante essa semana. Por exemplo, se você vai num rio e você pega com a mão, pega aquela água e joga. Se você for pegar de novo, você não vai pegar a mesma porção de água que você pegou, porque aquela água já passou. Nunca mais você vai conseguir pegar aquela água. Você vai pegar daquela água, daquele rio. Mas aquela água que você pegou na tua mão, nunca mais você vai pegar. Porque ela passou. O tempo passa, você diz, viu? Não, você já recupera essa semana. Não, não recupera. Tempo perdido, irmãos, não recupera. Você pode fazer novas coisas, consertar erros e viver um novo tempo na tua vida. Mas o tempo que passou, passou. Certo? As pessoas festejam, irmãos, os aniversários, né? Devia até não festejar, porque um ano mais velho está diminuindo a vida. Né? Mas a gente olha para o tempo que viveu, dando graças a Deus, né? Obrigado, Senhor, pelos 65 anos que eu vou completar agora, dia 23 de abril. Não se esqueça do meu presente e do meu abraço. Pelo menos deixar para mim lá. Parabéns, pastor. Dia 23 de abril. É uma data boa de guardar, né? É feriado, porque é o meu aniversário. Tô brincando. É dia 22 que é feriado, né? Será que é feriado dia 22? Não, é dia 21, dia 22 nós temos uma audiência. Lembrei agora no compromisso. Ainda bem que a doutora Keila vai me acompanhar, porque eu preciso de um advogado. E eu já estava indo sozinho lá, e já ia dar com o cabo, né, como diz a turma, né? Mas ela vai me acompanhar. É uma causa da igreja, não é minha, sabe? É uma injustiça que tentaram fazer com nós aí. Estejam orando por nós, porque, né, já viu, né? Mesmo que a gente tenha razão, sabe que nós vivemos num mundo que a justiça está fazendo injustiça. Mas o nosso Deus é um Deus da justiça. Vocês guardaram o tema que eu falei? Uma família segundo os padrões de Deus.
não é segundo os padrões das novelas da Globo. Não é segundo os padrões dos filmes de Hollywood, que tiram sarro do pai. Pode ver os desenhinhos, há muitos anos atrás, começou isso, né? Porque eles vão introduzindo na criança. E o que aconteceu? Hollywood começou, há anos atrás, produzir filmes que denegriam a imagem do pai. Você pode ver aqueles desenhos lá que o pai sempre é o bobão, os filhos riem do pai, a mãe ri do pai. Tem vários filmes assim. Desde o meu tempo de criança, tinha filmes lá, Os Três Patetas, por exemplo, que eu creio que quase ninguém aqui assistiu. Só se você puxar lá no Google, você vai ver que existiu esse filme, Os Três Patetas. Né? E as pessoas, os filhos tiravam sarro do pai, e o pai fala bobagem. Né? Os desenhinhos da televisão fazem isso também. Né? Os Simpsons, eu nunca assisti inteiro, assisti algum pedacinho, mas tem o velhinho lá, o pai, ele só tira um sarro dele, né? Ele é o bobão. Porque foi planejado isso. Os filmes fizeram isso para tirar a autoridade do pai, dos pais. E pode ver que as programações de hoje, se você for assistir, eu espero que ninguém assista Big Brother, eu espero que ninguém assista novelas, não só da Globo, mas qualquer tipo de novela, que elas puxam para esse lado. E isso tem afastado as pessoas dos princípios da palavra de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que fechar os olhos para esse tipo de ensinamento e prestar atenção nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque os ensinamentos da palavra de Deus vai trazer vida, vai trazer consistência no teu casamento, na tua família. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para todos nós aqui, irmãos, nós seremos cobrados no final de tudo isso. Quando chegarmos diante de Deus, o Senhor vai nos cobrar. E nós recebemos juízo por isso. Não estou aqui trazendo uma mensagem para fazer com que você permaneça na igreja de medo do inferno. Não. Tem muitas pessoas que estão na igreja de medo do inferno. É uma mensagem que eu não gosto, irmãos. Eu gosto que você esteja aqui porque você ama a Deus. Não é porque você tem medo de ir para o inferno. Eu estou aqui porque tenho medo, o capeta me pega e me faz isso, me faz aquilo, né? Vai atacar minhas finanças e vai acabar comigo e vai fazer não sei o quê. Papapá. Não. Logicamente que Satanás faz tudo isso. Mas ele não faz, ele faz você fazer por ele. Se você está atrapalhado com suas finanças, se você correr lá no cartão, você não vai ver que Satanás não comprou nada no teu nome lá. Vai aparecer teu nome. O nome da tua esposa, nome de um filho. Mas quem será que comprou, fez essa conta aqui? Lá não está escrito Satanás comprou no meu cartão. E ele vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só induzi você a comprar. Induzi teu filho. Você não teve controle. Você entregou para tua mulher. Não estou dizendo que todas as mulheres são gastadeiras, irmãos, mas só estou dando um exemplo aqui, né? E aí não adianta você falar, sai Satanás, e colocar o cartão à disposição, né? Entende? Tome cuidado, irmão. Satanás, ele está feroz. Ele está usando um tal de tigrinho, que eu acho que os irmãos não conhecem isso aí. Eu vim falar porque eu tenho que pesquisar algumas coisas, porque se eu não pesquisar, irmãos, eu não conheço do assunto, e daí, só que eu não pratico isso, viu? Eu vou dizer para você, longe disso, essas coisas não faz parte da minha vida, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu descobri que esse tal de tigrinho, Satanás tigrinho, tem nas finanças de muitas pessoas. Sabe aonde ele pega as pessoas? Na ganância. No passado eu não caí, naquele tempo não tinha tigrinho, mas eu caí em outras armadilhas. Eu caí. E me arrependo amargamente, irmãos. Não vou nem falar para vocês que é vergonhoso até. Mas caí. Mas depois daquele tempo, que já faz um tempo, né? Faz uns mais de 10 anos, eu aprendi uma grande lição. E eu comecei a pensar, por que será que aconteceu isso? Ganância.
E o tigrinho, irmão, tem uns aí, diz que, segundo os especialistas, que ele faz, a pessoa ganha no começo, ganha ali, de repente, agora eu vou dobrar. Aí nessa dobrada, ele perde tudo. Logicamente, irmãos, que eu como pastor, eu sei coisas que talvez você não sabe, porque, né, o pastor é confidente, é como psicólogo, né? Psicólogo, nós temos aqui as psicólogas. Então, a nossa profissão, o nosso chamado, o nosso é ministério, né? Nós temos que ter o sigilo das pessoas que abrem. Mas se você soubesse, irmãos, de pessoas que têm caído nesse negócio, sabe? Então, é uma palavra de... Eu não estou aqui criticando quem caiu. Que já caiu, caiu mesmo. Está sentindo já o drama, né? Pessoas tiraram a vida por causa do tigrinho. Por causa de perderem. Deu briga entre o casal, separação. Perderam bens. Entendeu? Então, fique, irmãos, esperto. Porque pode que passe a onda do tigrinho e vai vir outro, pode vir um tigrão, pode vir a onça, sei lá, pode vir outra coisa. Né? São tantas armadilhas, nós temos que tomar cuidado. Bom, o texto base que eu quero usar é bem conhecido, é Josué 24:15, que diz, o que diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é para servir mesmo. Servir o Senhor, irmãos, é coisa séria. É compromisso. Você tem que estipular um compromisso. Eu e minha casa serviremos o Senhor. E aí, então, vai começar por quem? Por você, marido. Por você, esposa. Eu quero aqui dizer, irmãos, que a família é um projeto mais precioso de Deus na terra. Porém, quando os papéis são invertidos ou negligenciados, surgem conflitos, dores e desordem. Se você notar que está acontecendo alguma desordem, desentendimento na tua casa, alguma coisa está errado com o casal. Não estou aqui apontando para você, eu estou dizendo algo bíblico para você. Você constantemente tem discussão, desentendimento por pouca coisa e se torna uma briga, Satanás está imperando de alguma maneira, não que ele esteja ali, ele está lançando entre vocês coisas para vocês entrar em competição. Porque o Senhor Deus, Ele fez cada um de nós com capacidades. Todos nós aqui somos capazes, tanto os homens como mulheres. E diante do Senhor, nesse aspecto, Deus não olha se é mulher ou homem. O Espírito Santo habita em você, homem e mulher, jovens e velhos, todas as idades. Se você tem Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, e você ficar atento, você vai ter discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas, logicamente, que nunca o Espírito Santo vai trazer uma direção para você antibíblica. E por isso, que se o Espírito Santo trouxesse tudo pronto para você, não precisaria estar no culto, não precisaria você ler a Bíblia. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o meu Consolador, o Espírito da verdade, que vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho ensinado. Você está vendo? Que você precisa aprender? Tem gente que fala assim, não, o Espírito Santo coloca na minha boca, eu não preciso. Não, vá nessa. Vá nessa. Quando Jesus combateu Satanás lá no deserto, ele usou o quê? O que ele usou lá? Ele sendo o próprio Jesus como homem? Quando ele falava assim, ó, está escrito, Satanás usou também.
Satanás, ele conhece a Bíblia. Ele falou, ó, está escrito. Mas Jesus respondeu, está escrito. Combateu com a palavra. Certo? Então é importantíssimo, irmãos, como foi o Neto falou aqui, é importante você participar. Nós vamos recomeçar agora a escola ministerial. Mas só que para a gente recomeçar precisa ter aluno, né? As inscrições estão abertas. Pode fazer sua matrícula a hora que você quiser. Só falar comigo. E quando nós tiver uma classe formada, a escola ministerial vai entrar em ação. Provavelmente seja no domingo, às 9h30 da manhã. Dá uma chance para você dormir até às 9h. Dentro de meia hora dá tempo de você escovar os dentes, jogar uma água no rosto e vir. Né? Mas é importante sentar para ouvir. Porque, olha, irmãos, a gente pensa que sabe, viu? Mas, olha, a gente não sabe tudo. A gente precisa aprender, né? E isso é importante. Então, irmãos, voltando aqui, a família não é algo assim que foi criada pelo ser humano. O próprio Deus, ele instituiu a família. E quando tem famílias fortes, nós temos uma sociedade produtiva, uma sociedade forte e abençoada. Se o teu casamento, irmãos, irmão e irmã, o teu casamento foi um casamento respaldado em Jesus, os teus filhos têm segurança. Você vai formar filhos abençoados que vão levar para frente aquilo que ele aprendeu com você. Pode ver como sempre tem alguém dizendo assim, eu aprendi com meu pai a ser honesto. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me dava como tarefa para mim decorar versículos bíblicos. Minha mãe se esforçava para mim ir na escola bíblica. Minha mãe me levava para a igreja para me participar do ministério infantil. O meu pai me dava total apoio para participar dos encontros. Às vezes ele não tinha nem dinheiro, mas ele dava um jeito e pagava a minha inscrição. Você vai ver lá na frente o resultado do bom investimento num filho. Né? Deus estabeleceu princípios claros para o bom funcionamento da família, quando cada um ocupa o seu lugar, a harmonia, proteção e bênção. Eu quero falar sobre 3 pilares de uma família segundo os padrões de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesses 3 pilares, que são muito importantes. Para você que é solteiro e está pensando em casar, você vai aplicar esse princípio, esses pilares. Você que já é casado, se você não aplica, comece a aplicar. Se você já aplica, comece a aperfeiçoar e aplicar melhor. Você vai ver o resultado. Os 3 pilares. Eu não vou falar eles agora, mas vou falar um a um. Portanto, que eu quero a tua atenção. O primeiro pilar, né, é homens fortes. Deus conta com homens fortes. Mas eu vou explicar. Genericamente, se você buscar no Google, em qualquer outra busca, para definir o que é um homem forte, ele não vai te dar uma resposta assim, uma resposta única, porque vai depender do contexto, das gerações, dos acontecimentos, mas em todo tempo, voltando lá na Bíblia, lá atrás, houve momentos que esses pilares falharam. O pilar do homem forte falhou. Porque a visão que nós temos de homem forte é diferente da visão que Deus tem e quer para nós como servo de Deus. Aquilo que o mundo diz que é forte, para Deus é descartado. Porque o que é um homem forte na visão popular? Mas eu só gostaria de dar um exemplo bíblico. Por exemplo, lá no passado, lá no tempo bíblico, quem eram os homens fortes? Nós tivemos vários exemplos de homens fortes.
porque olhavam-se o quê? O físico, a estatura. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 19 a 20, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, olhando para as outras nações, eles viram que as outras nações tinham reis. E naquele tempo, quem liderava o povo de Israel era o próprio Deus, através dos juízes, e que Samuel foi o último juiz. Então o que aconteceu? Naquele momento eles pressionaram Samuel para que Samuel desse para eles a oportunidade de eles terem um rei humano. E Samuel ficou muito triste e falou para Deus: ó Senhor, eles estão me rejeitando. Eles querem um rei. E aí o Senhor falou assim para ele: não, eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão me rejeitando. Mas explique para eles que eu considerei que eles escolham um rei. Mas eles pagarão um preço por isso. Porque o rei fez uma lista lá, vai exigir um monte de coisas. Você quer saber os detalhes, você lê o capítulo 1 Samuel, capítulo 8, você vai entender o que eu estou dizendo, porque nós não temos tempo de explicar agora. Mas eu só quero falar o ponto principal. Quem que foi escolhido? O primeiro rei. Eu sei que os estudiosos da Bíblia aqui vão lembrar. O primeiro rei escolhido foi Saul. E quando você vai ler as características de Saul, diz que ele era o mais alto entre os rapazes da sua idade. Ele se destacava. Por exemplo, ele era do tamanho mais ou menos do Marcelo, da Luciana, talvez o tamanho o Caio não está aqui hoje, mas é um rapaz alto. Você que é alto aí, eu, Daniel, chegar perto desses caras, estamos um nanico perto deles, né? Porque tem cara que é bem alto. E quando nós olhamos para o cara alto, fala, puxa vida, esse aí eu não vou ter chance com esse cara aí. Se for partir para as vias de fato, irmãos, pode saber que você vai apanhar, que nem boi na roça. Que nem gato da prateleira. Mas às vezes não, irmão. Né? Porque o que manda é você ter estratégia, né? Você voa no pescoço dele, dá uma gravata, antes dele fica sem ar, ele cai. Eu não estou ensinando vocês a brigar, também não sei, né? Mas só estou dando um exemplo aqui. Então, dá para ver que naquela sociedade do tempo da escolha do rei, naquele tempo de Samuel, eles já olhavam para os maiores. Uma outra passagem, quando Samuel vai ungir Davi depois, a rei. Vai lá na casa de Jessé. A visão de Jessé era que os filhos que poderiam ser reis eram aqueles filhos que ele apresentou. E cada um que ele apresentou era fortão, bonitão, alto. E Deus falava para Samuel assim: não é esse. Não é esse. Não é esse. E aí Samuel entendeu, perguntou para Jessé: mas você tem mais algum outro filho, fora esse que se apresentou? Ele falou: tem, mas é Davi, mas ele é pastor de ovelha, ele está lá no... Porque diz que Davi, ele era um jovem bonito, mas ele não era um cara grande, não era um cara assim de aparência, para ir para a guerra. Tanto é que quando ele servia para quê? Para levar alimentos para os irmãos que estavam na guerra. E quando ele quis se inteirar do que estava acontecendo lá, daquela batalha, o que eles fizeram? O que você quer, Pia, ficar sabendo aí do que nós estamos aqui? Golias lá, riscando, pintando e bordando lá, desafiando um homem para lutar com ele, e ninguém tinha coragem. Porque a visão do exército, a visão daqueles homens era o quê? Que Golias era, por causa do tamanho dele, da preparação dele, era um homem forte. Não é isso? Mas o homem forte tombou com a sabedoria que Deus deu para Davi. Só para vocês terem uma ideia. Então, irmãos, eu quero aqui trazer para nós, para os dias de hoje, que os dias de hoje já mudou um pouco. Nas gerações, na minha geração lá passada, do meu pai, depois
no meu tempo lá, era homem forte. Quem era para nós? A gente gostava muito de assistir filme de faroeste. Quem eram os homens fortes naquele tempo? Era John Wayne. Os homens fortes daquele tempo para nós, era aqueles filmes de bang bang, o cara que arrancava do 38 e pipocava de tiro e virava a pistola e põe no bolso o revólver, e, sabe? Era Charles Bronson, que dava tiro para todo lado. Depois veio o que? O Rocky, o lutador, queria comparar alguém assim forte, era o Rocky, o lutador. Depois veio o Rambo, e assim foi vindo, irmãos. E depois, os lutadores de boxe eram nossos ídolos, como Cassius Clay, que vocês não lembram, Holyfield, George Foreman, tantos outros, né? Esses eram os homens fortes. Eu quero ser igual aquele lá. Tinha um brasileiro que era um bom lutador também, Ted Boy Marino. Vocês não lembram disso, porque vocês não existiam ainda. Mas pesquise que você encontra. Tinha Éder Joffre, que era um lutador de boxe, que era exemplo para o mundo. Ele foi campeão, mas era peso pena. Era um hominho do meu tamanho, assim, mas não dava para facilitar. Ele derrubava o caboclo. Mas é a visão distorcida, irmão. Nos dias de hoje, há uma certa aproximação do homem forte através da reflexão. Não diretamente da Bíblia, mas através de estudos, que muitas vezes você vê cada baita ou não, mas dependendo da palavra que você falar, do jeito que você falar, ele chora igual criança. Os psicanalistas, os psicólogos sabem disso. Que às vezes a pessoa tem uma aparência assim, mas quando vai ver, com palavras, você consegue dominar, né, na técnica. E a sociedade começou, a nossa geração, ela começou a dar uma melhorada nisso aí. Os homens fortes hoje, não é para todo mundo que é o homem fisicamente forte. Homem forte, para uns, é aquele que tem de opinião forte. Falei, está falado. Que ninguém ouse na sua casa, ele é o ditador. Ainda tem uns assim, mas é menos. Mas no passado, há 20 anos atrás, irmãos, os maridos ditadores nas suas casas. Meu Deus, não vai dar tempo. Mas eu vou bem rápido aqui. Então, irmãos, ao modelo da Bíblia. O modelo da Bíblia não é homens ditadores. Em Efésios 5:23, diz assim: o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, o marido é o cabeça, mas não é pelo fato do marido ser o cabeça que ele vai humilhar a sua esposa. Não é porque o marido é o cabeça que ele vai judiar da sua família, que ele vai judiar dos seus filhos. Ser um homem forte não é ser autoritário, mas ser responsável espiritualmente pela casa. Não adianta o homem se valentando e não dar conta da sua casa. Ou querer levar tudo no braço, na força. O que é um homem forte segundo Deus? Segundo a expectativa de Deus é que é o assunto que nós estamos falando. Lidera pelo exemplo, não pela imposição. Tem vida com Deus, oração e palavra. Protege emocionalmente e espiritualmente a sua família. Assume responsabilidade, não foge dela. Homem forte não é o que grita, é o que sustenta a casa em oração. Muitos lares estão desestruturados porque homens abriram mão da liderança, da espiritualidade. Não oram pela sua família, não buscam pela sua família, não incentivam. Homem forte, irmãos, é homem de oração.
É homem leitor da Bíblia, estudante da palavra de Deus. Se você não atende essas características, pegue tua Bíblia, que está lá, ó, bem novinha, porque você nunca desfolhou nada. As folhas estão grudadas ainda. Comece a ler a Bíblia. Comece a estudar a Bíblia. O segundo alicerce, uma mulher submissa. Eu sei que às vezes as mulheres ficam bravas e tal a respeito disso, mas eu vou explicar para vocês aqui. Não vai dar tempo de explicar tudo, mas eu quero seguir o roteiro aqui, que é rápido. A mulher submissa é sabedoria e alinhamento de Deus no seu lar. Sabia? Em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Olha que exemplo. Você sujeita ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido tem que estar sujeito também ao Senhor Jesus. E ele tem que amar sua esposa como Jesus ama a igreja. A responsabilidade do marido é muito maior, se for olhar isso, do que da mulher. Mas não são igual. Cada um tem foco diferente. Mas para somar um com o outro. Certo? E é muito importante você ter a submissão, ela não é inferioridade. A submissão é uma ordem de cooperação dentro do propósito de Deus. É cooperação. Quando você for, eu sou submisso ao meu marido, porque o meu marido é submisso a Cristo. E é para haver uma cooperação entre nós. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Eu coopero com ele, ele coopera comigo. E assim nós dois formamos a nossa família saudável. A submissão da mulher significa o quê? Respeitar a liderança do marido, cooperar com sabedoria na construção do lar. Ser auxiliadora e não competidora. Tem esposa que ela é competidora do marido. Ele está fazendo isso aqui, mas eu vou mostrar que eu faço melhor do que ele. Não, soma com ele. Aquilo que falta no teu marido, você completa. Porque aquilo que está faltando em você, porque está faltando, teu marido completa. Então, irmãos, submissão não é ser oprimida, é caminhar em unidade. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Cuidado, a submissão não significa aceitar abuso. Tudo deve estar debaixo dos princípios de Deus. Então, quando for abuso, a mulher não deve aceitar. E outra coisa, nós sabemos, nós maridos aqui agora, fique mais esperto ainda, irmãos. Porque você não pode nem falar áspero com a tua esposa, que se o vizinho escutar, chama a polícia e você vai em cana. Mas a mulher sábia e submissa, ela não vai querer que o seu esposo vá preso à toa. Porque é um diálogo, onde um escuta o outro para o bem-estar da família. É uma família estruturada em Deus. Aonde tem Deus está presente, não tem gritaria, não tem discussão. Se tiver acontecendo gritaria e discussão, é porque Satanás está infiltrado. Você tem que detectar onde que está a raiz daquilo ali. Uma esposa sábia fortalece o marido e constrói um ambiente de paz no lar. Olha, irmão, como é gostoso você chegar no teu lar, tua esposa preparou um prato gostoso, te trata bem, honra você, né? Dá o devido valor e honra para você, te respeitando, né? Tem coisa melhor do que isso, irmão? E é esse o modelo de Deus. Não é errado. Se a gente não seguir esses princípios, irmãos, os lares estão sendo destruídos, casamentos estão sendo destruídos porque não seguem princípios. Tem que abrir mão daquele lado teu de querer mandar e deixar o teu marido consultar ele, consultar. Tem vezes, irmãos, que você tem que assumir alguma situação. Por exemplo, quando o marido está doente. Quando o teu marido está confuso e se ele é um servo de Deus, ele vai trocar ideia com você. Ele vai dizer, o que você acha disso aqui? Porque o marido que é servo de Deus, que tem Jesus como cabeça, ele busca Deus,
E ele busca a confirmação também através da sua esposa. Há harmonia entre nós? Será que nós vamos fazer vamos orar, vamos buscar Deus? E geralmente quando a gente está trabalhando, a esposa está orando em prol daquilo. O esposo está lá orando. Será que a minha esposa vai estar tomando uma atitude correta que vai agradar o teu coração? Já pensou que muda o foco? Então, irmãos, uma esposa fortalece e ela traz um ambiente de paz. Que você possa aplicar isso na tua vida. E o último, é o terceiro pilar, é filhos obedientes. Honra. Aquele filho obediente honra os seus pais. Esse é um único mandamento com promessa. Para que a tua vida seja longa. Estou falando com os filhos agora. Efésios 6, 1 e 2 diz assim: filhos, obedecei vossos pais para que te vá bem. Confirmando o que diz no Antigo Testamento. A obediência dos filhos é essencial para uma família saudável. O que Deus espera dos filhos? Obediência, respeito, honra aos pais. Se você, irmão, você, irmã, jovem, que está namorando e está pensando no casamento, observe como é a tua namorada ou teu namorado. Se ele honra os pais, se honra a mãe, aí você pode saber como vai acontecer o teu casamento. Porque se filhos que honram o pai, vai honrar também o esposo, vai honrar a esposa. Isso é um estudo confirmado, é científico. Pode ter algumas raras exceções, mas geralmente é assim. A obediência dos filhos é essencial para uma família saudável. E o que Deus espera dos filhos é, como já disse, a obediência. Filho desobediente traz para si juízo. Traz para si destruição. Traz para si vida curta. Eu conheço muitos que não atenderam o conselho do pai e da mãe e perderam suas vidas. Mas pode acontecer de você ensinar, depois que eles se tornam adultos, eles tomam o seu caminho. Então, mas quando a gente ensina, né, como diz Provérbios 22:6, né, que é o que nós usamos para dar conselho para os pais que não apresentamos uma criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, essa é a responsabilidade dos pais, nós temos que ensinar. Obediência não é apenas um dever, mas é um caminho de bênção. Então, se você é obediente aos teus pais, você está no caminho de bênção. Pode ter certeza disso, que você vai colher frutos maravilhosos. A responsabilidade dos pais é ensinar o caminho certo, corrigir com amor e dar exemplo. Os filhos aprendem a obedecer em casa e terão a direção e proteção na vida. Para resumir, uma família segundo os padrões de Deus é construída quando homens unem sua posição com as mulheres e caminham em sabedoria, em submissão, o homem em submissão a Deus, e ama sua esposa, seus filhos, como Jesus ama a igreja. Quando cada um ocupa o seu lugar, Deus libera a ordem de bênção sobre o lar. E o apelo final. Hoje Deus está restaurando famílias. Homens, levantem como sacerdotes do teu lar.
Se você não fez isso, faça. Tome uma posição, irmão. Eu conheço muitas pessoas que a gente, pastor, a gente conhece. E para você ter uma ideia, a gente, quando começa a conhecer os casais que a gente visita, a gente ouve, a gente acompanha, a gente sabe quem lidera a casa. Sabia disso? A gente sabe. Só não conversar, em poucas palavras, a gente detecta quem dá as ordens na casa. E não é muitas vezes só a esposa, mas filhos que mandam na casa mais do que os pais. Eu já vi gente sair da igreja porque a filha teve desejo de ir para outra igreja. E eu disse, olha, e se ela resolver ir para outra, e para outra, e para outra, e daí você vai atrás? Não é você que tem que nortear a tua casa? Então o que está acontecendo, irmãos? Em vez dos pais sentar com os filhos e com amor, dizer para eles, ó, meus filhos, vocês devem ser obedientes ao pai e à mãe. Se nós participamos lá daquela igreja, se nós vamos naqueles lugares, é porque é saudável para nós. E vocês precisam amar esse lugar. Logicamente que tem as exceções, irmãos. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, não. A pessoa escolhe, não, tudo bem, não tem problema. Nós vamos fazer o quê? Né? Mas estou dando só um exemplo para vocês. E tem situação, irmãos, porque, ó, mulheres, vocês sabem disso, né? As irmãs. Jesus ama vocês. Tanto é que o ministério de Jesus foi cercado por mulheres. Mulheres serviam Jesus. Eu já falei outras vezes aqui que elas foram as primeiras que viram que Jesus não estava no túmulo. Na ressurreição, as únicas que não arredaram o pé foram as mulheres, porque os homens tudo, ó, vazaram. Mulheres têm um poder muito grande de sedução. Só que você, mulher, sabendo disso, você que é uma serva de Deus, não use esse poder de sedução para manipular teu esposo, teus filhos, porque você vai colher frutos depois. Porque Deus não tem por inocente quem usa a autoridade, o seu lugar, o seu ministério aqui nessa vida. Portanto, que um homem se abusar da esposa, no sentido de humilhar ela, dizer que é ele que manda, bater ou se levantar, tem as leis agora que, né, que as mulheres estão protegidas, mas diante de Deus é reprovável e vai vir juízo em cima deles. Pai que não educa os filhos com amor, quebra, hoje não pode, né? Mas no passado a gente apanhava que nem boi na roça. Tinha as costas cheias de calombo, de tanta cinta. Muitos apareciam na escola com o pé quebrado. No tempo que as professoras tinham autorização para bater em nós, irmãos. Eu fiquei canuco uma vez cheio de galo, de tanto apanhar na escola. No final da aula, era lá fora do pátio, era briga. Na hora do recreio tinha briga também. Tinha que ser preparado. Senão apanhava. Mas eu quero pedir para você colocar em pé. Essa palavra, irmãos, é de Deus para que as famílias caminhem em unidade. Eu quero citar um exemplo aqui, irmãos, que aconteceu esses dias. Um menino aqui, muito amado, muito querido, tirou uma foto comigo. E eu postei lá no Instagram e falei, ó, passei uma mensagem para a mãe dele. Falei para ele que, viu, veja lá, eu coloquei lá no Instagram. Aí ele passou uma mensagem para mim depois e falou assim, a minha mãe não autorizou eu abrir o Instagram. Portanto, eu não pude ver a foto até agora, pastor. Eu falei, é justificável, filho. Você precisa obedecer a orientação da sua mãe. Está lá no WhatsApp, se você for conferir lá, você vai ver que eu falei isso para ele.
Mas agora, hoje eu recebi a boa notícia. A mãe e o pai autorizaram ele ter um Instagram. E a primeira coisa que ele fez foi visitar a foto para ver a foto que ele tirou comigo. Sabe quem que é esse menino, irmãos? O Heitor. Isso é sinal de submissão. Eu fico tão feliz com isso, viu, Heitor? Tem regras naquela casa. E por isso, eu digo com certeza, o Heitor será um grande homem de Deus. Não é só ele, o Caio. E vocês que educam o filho de vocês, que amam aqui, ó. Eu posso dar um exemplo aqui do nosso músico também, o Isaac. Que desde pequenininho, ele ama estar aqui na igreja. O teu Piazinho, eu não ouvi. O Nicolas. Estou ficando surdo, irmão. É coisa da idade. O Nicolas queria estar com o pai dele aqui. Você pode ver como os filhos querem estar onde os pais estão, né? Você vê até o Josué que está subindo, que quer ir lá na bateria. O meu netinho. Porque eles veem como que é, né? Como que os adultos estão fazendo, eles querem fazer também. Mas o que eu quero encerrar esse culto nessa noite dizendo para você recitar comigo Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode recitar comigo? Então vamos ler junto? 1, 2, 3. Mais uma vez? Senhor, a tua igreja confessou aqui e fez uma aliança com o Senhor, renovou sua aliança como Josué renovou a aliança com aqueles homens naquele dia. Eles, diante do Senhor, diante de Josué, e hoje nós, diante dos irmãos, diante do Senhor, diante do Espírito Santo, nós também renovamos a nossa aliança, que nós e a nossa casa serviremos o Senhor. E a nossa casa, a nossa família será uma bênção. Nós seremos uma família, continuaremos sendo uma família que vai influenciar esta geração a servir ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. E você que concorda, aplauda o Senhor com toda a força nesse momento.